Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando, professor de Física, e vou ajudá-los então nesse exercício aqui hoje, que um aluno me pediu ajuda. Eu não consegui imprimir a folha que ele mandou, pessoal. Então eu desenhei, tá? Deixa eu explicar o exercício aqui, ó. O exercício era assim, era de um livro didático, tá? Temos um poste aqui, temos um fio ligado no poste, tá? E ele me deu uma medida. O exercício disse que do início do poste ao começo do fio, tá preso no poste, eu tenho 5 metros, tá? E ele quer saber, ó, o tamanho desse fio, ele chamou de Y, e a altura do poste, chamou de X, ó. Então aqui o exercício me falou, ó, encontre o valor de X e Y. Só que ele me deu uns dados. Qual dados? Deu dados do ângulo, que forma aqui entre o fio e o chão, de 50 graus. Então o exercício me disse que seno de 50 graus equivale a 0,76. Cosseno de 50 graus vale 0,64, tá? Então agora a gente vai resolver esse exercício aqui, tá? E professor, não sei como fazer, não me lembro, me ajuda aí, me dá um help aí. Não tenho nem ideia para onde começar. Então eu vou começar pelo seguinte: se o exercício me deu um dado de seno e cosseno, eu tenho um ângulo, não tem mistério, vai ser trigonometria, tá? Só que eu tenho que saber o que eu vou usar. Eu vou usar o seno ou o cosseno. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever aqui então as razões trigonométricas, tá? Para a gente saber qual que a gente vai usar. Então eu vou escrever assim, ó, que seno, vou abreviar como sen, tá? Seno de um ângulo é igual ao quê? É igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? E o cosseno, eu vou abreviar assim, ó, cos. Cosseno de um ângulo é um cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Vou escrever só essas duas razões trigonométricas, porque o exercício me deu dado de seno e cosseno. Então agora eu vou vir para o meu exercício. Vou interpretar ele, tá? Me ajuda aí, professor. Vamos lá, então. Pessoal, olhando o exercício aqui, ó, eu não tenho aqui um triângulo, olha só, entre o poste, o chão e o fio preso no poste, não formou um triângulo. Então, olha só. E aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se ele está perfeitamente aqui perpendicular ao chão, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o que que isso significa? Significa que esse cara aqui é um cateto e esse cara aqui, ó, também é um cateto. E logo, o y é a minha hipotenusa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ele é um cateto e esse de 5 metros aqui também é um cateto. O que que sobrou para o y? Sobrou a hipotenusa. Então, vamos lá. Eu tenho esta medida aqui de 5 metros. Em relação ao ângulo, que cateto que é esse aqui? Olha só, em relação ao ângulo, lembram? Os catetos, eu defino eles em relação sempre a um ângulo. Então, se o 50 graus está aqui, esse cateto está junto, ou seja, do lado aqui, ó, próximo ao ângulo de 50 graus, ele não é um cateto adjacente? Então, eu vou dizer que para o ângulo de 50 graus, ele é um CA, é o cateto adjacente. E o X está oposto ao ângulo, é o meu cateto oposto. Com isso, agora, eu venho para cá, para as razões trigonométricas, e eu vou olhar quem que tem cateto adjacente na fórmula, o seno ou o cosseno do ângulo? É o cosseno, não é? Então, eu vou usar a relação trigonométrica do cosseno. Então, eu vou dizer assim, ó, que cosseno de um ângulo é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bueno, pessoal? Vamos lá, então. O que que eu faço agora? Eu vou usar o dado do cosseno e vou substituir na fórmula. Então, cosseno do ângulo é quanto? 0,64. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar 0,64, que é igual. Vou fazer passo por passo para ninguém se perder aí, tá, galera? 0,64, que é igual cateto adjacente, que é 5 metros, dividido pela hipotenusa, que eu não sei ainda, que eu vou descobrir, tá? O que que eu faço agora, vocês lembram?
Quando eu tenho uma igualdade de fração, eu faço a multiplicação cruzada, lembram? Então eu vou fazer hipotenusa, que é o h, vezes 0,64. Então eu vou escrever aqui, ó, h vezes 0,64 igual 5 vezes 1, ou 1 vezes 5, igual a 5 metros, tá? Vou continuar aqui em cima agora, tá? Vou continuar aqui, ó. Então, o h está multiplicando com 0,64, né? Para quem não lembra, o que eu faço agora? Vou ter que passar esse cara aqui para o lado de lá. Quando ele troca de lado na igualdade, ele muda a operação. Se ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então vai ficar assim, ó. Hipotenusa é igual 5 metros dividido por 0,64, tá? Então você resolve essa divisão. Quanto que vai dar? 5 dividido por 0,64 é igual a aproximadamente 7,81 metros, tá? Então eu achei a altura da hipotenusa, ou seja, esta altura aqui é 7,81 metros, que é o meu y, tá? Mas o exercício não acabou. Eu tenho que achar o x. Então eu vou colocar aqui que a hipotenusa é o meu y. Eu achei. Agora eu vou achar o x. Como que eu acho o x, ó? Eu não tenho um triângulo retângulo, então eu tenho valor desse, que é um cateto. Eu tenho valor da hipotenusa. O que eu faço agora? Teorema de Pitágoras, lembram? Onde hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então vamos lá. A hipotenusa vale quanto que é o y? 7,81. Então vou fazer assim, ó. 7,81 ao quadrado é igual um cateto ao quadrado. Vou colocar aqui 5 ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vou colocar o x agora, que é o que eu quero achar. X ao quadrado. Vamos lá. 7,81 ao quadrado. Quanto que dá isso? É ele vezes ele. Vai dar aproximadamente 61,03. Igual 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Mais x ao quadrado. Agora eu vou isolar o x, né? Então vou passar o x. Vou deixar o x do lado de cada igualdade, né? Vai ficar x ao quadrado é igual. Vou passar esse cara para o lado de cá, então vai ficar negativo, né? Vai ficar, então, 61,03 menos o 25. Vou fazer passo por passo, tá, pessoal? Para ninguém se perder, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual. Eu vou fazer, então, aquela continha ali. 61,03 menos 25, tá? Que vai dar, então, aproximadamente 36,03. Tá, galerinha? 36,03, tá? Agora, o que eu vou fazer? Para tirar o quadrado x, vocês lembram? Eu faço a raiz quadrada daquele número. Então, raiz quadrada de 36,06 é aproximadamente 6, tá? Então, eu achei o valor do x. Minha conta tá coerente? Claro que tá. Tá coerente sim. Por quê? Um cateto é 5, o outro cateto é 6. E lembram que a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. E a gente achou 7,81. Tá coerente sim, tá? Quer tirar a prova real? O que você faz agora? Faz a mesma conta, teorema de Pitágoras, só que aqui no lugar do B você usa o 5, que nem a gente usou, e no lugar do C você usa o 6, que é o cateto que você achou. A resposta disso tem que dar o 7,81, tá? Essa vai ser a prova real. Faz a continha, tira a prova real, eu tenho certeza aí que você vai achar o 7,81, tá, pessoal? Espero então que tenham gostado desse exercício. É um exercício bem bacana de fazer, com o uso da razão trigonométrica, tá? Eu espero mesmo de coração que você tenha entendido o exercício, tá? E também peço que você comente aqui no vídeo se gostou, se não gostou, alguma sugestão de conteúdo no exercício, tá?
ou podem mandar também uma questão lá pelo meu Instagram, que lá eu converso bastante com os alunos, é professor_física_Toreto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E por favor, pessoal, se gostou, então dá um like aí e se inscreve no canal, tá? Até a próxima.